consciência que ali poderia ser a última vez que ele pisaria naquele palco da Canção Nova? Eu não posso dizer que eu tinha consciência, porque eu não pensava assim, né? Não pensava muito nisso. O universo que ele poderia ficar bom. Eu tinha. Eu queria, assim, eu acho assim, o que eu pensava? Não é falta de realismo, mas assim, o que eu pensava? Acreditando na graça, acreditando, pedindo na vontade de Deus, na oração da comunidade, na oração de tanta gente que amava, eu pensava, até pelo tamanho do Padre Léo, pela importância do Padre Léo, eu pensava assim, que nós não íamos mais, né, até pelo nível de debilidade que ele estava passando. Ter aquele Padre Léo com aquela força, com aquela força missionária, com aquela força profética que ele tinha, mas ia ter o Padre Léo presente na comunidade, pai, sabe, meu pai, meu amigo, e eu pensava muito assim, na minha experiência, porque tem uma coisa importante também nisso. Eu não conhecia o Padre Léo, parece estranho, mas eu vou dizer, é uma verdade. Por exemplo, eu não conhecia o Padre Léo da Canção Nova, não conhecia o Padre Léo pregador. O tamanho, vamos dizer assim, o tamanho do Padre Léo, a dimensão do Padre Léo, eu não conhecia isso, sabe? Primeiro, porque quando a gente estava com ele, ele nunca transpareceu. O Padre Léo nunca teve arroubos de estrelismo, tá? Ele trabalhava muito, uma das coisas que ele trabalhava muito, e ele falava como trabalhava com ele, era a questão da vaidade, né? Ele falava, e ele não se deixava tomar por isso. Ele lutou muito para se manter no lugar dele. Ele falava, Vicente, o burrinho não pode querer ocupar o lugar daquele que ele carrega. Né? Então ele contava a história do pernilongo para cuidar com os aplausos. Né? Ele usava muito, ele gostava muito do Falcão. Sabe aquele cantor Falcão do Nordeste? Falcão, sim. Então ele sempre dizia, Vicente, cuidado, porque a mão que apedreja é aquela que joga a pedra. Aí ele queria usar o Falcão para dizer isso, assim, que a mão que joga, que aplaude, vai ser depois a que vai apontar o dedo também. Então, ele tinha muito essa coisa assim de não se deixar deslumbrar pelo sucesso, pela fama, pelo tamanho, para ficar no lugar dele. Acho que muita influência do Padre Zezinho nisso, assim, ele gostava muito do Padre Zezinho, muita influência nisso também, assim. O Padre Zezinho tem essa coisa parecida de não deixar o pregador ser maior que a pregação. E ele tinha muito essa coisa com ele, né? Então, eu conhecia esse Léo, porque quando ele voltava da Canção Nova, com aquele acampamento grande, era o Léo que sentava comigo, uma coisa que ele gostava muito, assim, eu lembro de coisas... Então, ele gostava muito de sanduíche, de pão sem... Sabe aquele pão de forma sem casca? Sem casca. Com queijo. E pedia para eu derreter para ele no micro-ondas. Então, quando ele chegava em casa, às vezes à noite, que era o tempo que a gente tinha depois da correria do colégio, ele sempre falava, e às vezes aqui também, nesse 1 ano que eu fiquei com ele, Vicente, vamos comer um daquele? Aí eu já sabia que era o pão, na época eu comia muito queijo, né? Era aquele pão, aquele sanduíche com bastante queijo derretido, e ele gostava, que aí ele cortava no garfo e na faca e o queijo esticava. Eita, ele gostava. Então era esse o Padre Léo que eu conheci.